bem-vindos à nossa nova temporada do Papo de Especialista, abrindo aí o nosso 2026. Hoje a gente comemora o Dia Mundial do Rádio e nada melhor do que trazer um radialista para conversar com a gente. Eu sou Yasmin Pina e hoje a gente recebe o Jacaré da Rio Vox FM. Tudo bem, Jaca? Bom dia, Yasmin. Bom Tudo bem dia. com você? Tudo em ordem? Bom dia a todos que vão assistir esse vídeo ainda. Tomara que vocês gostem do nosso bate-papo, né? E eu queria agradecer também, Yasmin, pelo convite, né? Para a gente falar de um assunto que eu sou muito apaixonado pelo rádio. E eu espero contribuir um pouquinho, né? Com esse quadro que é maravilhoso. Ai, com certeza. Vão gostar sim, tenho certeza. As perguntas Tomara. estão ótimas, é um ótimo conteúdo, tenho Que certeza. Jaca, no Dia Mundial do Rádio, para você, por que esse meio ainda é tão relevante para a comunicação, mesmo depois de tantas transformações tecnológicas? Eu acredito muito, Yasmin, que o rádio ele continua sendo o melhor amigo, né? O melhor parceiro da dona de casa, dos trabalhadores. Eu, por exemplo, quando eu entro no meu carro, não tem jeito, né? Eu tenho que ligar primeiro, eu ligo o rádio, depois eu dou partida no carro para a gente fazer o que a gente tem que fazer. Mas eu acredito que o rádio ele traz muitas alegrias, né, para o ambiente, ele traz momentos especiais, de repente você está meio triste, de repente você está meio cabisbaixo, e às vezes é aquela música que te traz boas recordações, é aquela música que faz com que você possa se movimentar um pouco, sair um pouquinho daquela rotina, possa modificar o seu dia. Então, eu acho que o rádio ele tem essa importância justamente por causa disso. Essa conexão, você fala do rádio com o ouvinte mesmo, né? Exato. Além essa conexão, ela envolve muito mais coisas que a gente imagina, né? Hoje as pessoas elas são amigas do radialista, muitas vezes sem conhecer o radialista, né? Ah, é verdade. Então, o que é legal do rádio, essa magia da gente pensar, da gente refletir, da gente imaginar do jeito que é a pessoa dentro do estúdio e tal. Então, essa magia ela traz muitos sentimentos legais, né? Então, as pessoas começam a imaginar, começam a refletir, nossa, ele está falando isso, está falando aquilo, está falando comigo, sabe? Então, esse movimento, essa maneira de pensar, de refletir, que é muito legal. É verdade mesmo. E nesse contexto que nós estamos, com excesso de informação, de fake news também, né? Você acredita que o rádio mantém um diferencial de credibilidade? Eu trouxe até uma colinha aqui, assim, eu vou ler aqui, Tá. falar um pouquinho da primeira aqui. O primeiro rádio do Brasil foi fundado em 20 de abril de 1923 por Edgar Roquette Pinto, considerado o pai da radiodifusão brasileira. Porém, a primeira transmissão oficial do rádio no Brasil, que foi o Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, atual MEC, foi em 7 de setembro de 1922, durante o centenário da independência, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa, impulsionado por Edgar Roquette Pinto. No entanto, o pioneiro na transmissão de voz humana no país foi o padre Roberto Landel de Moura, que realizou o experimento bem-sucedido em 1899, porém não teve o reconhecimento oficial, né? Essa é a parte do rádio aqui que chegou no nosso Brasilzão aqui, trazendo essas novidades e a tecnologia. A tecnologia ela ajuda muito, né, Yasmin, em todos os sentidos, isso né? é fato. É Antigamente a gente tinha o rádio, né? Pegava apenas onde o alcance dava, né? Principalmente hoje em dia na rádio comunitária, ela tem um limite muito curto de frequência, né? Entendi. Então, hoje em dia, pelo aplicativo da rádio, a gente pode ouvir a rádio onde quiser. Ah, Né? é verdade, né? Agora ela pode ser uma web rádio também, Pois é, né? e também tem esse detalhe, web rádio. Recentemente, a gente fez um podcast, né? A nossa agente da Rio Vox FM, a gente teve audiência, ou pessoas assistindo a gente na Inglaterra, na Nova Zelândia e na Olha Alemanha, você entendeu? Então, para você ver a importância da tecnologia, a importância da modernidade para o rádio, né? Ah, é verdade, tá chegando até em outros países. Pois é, vai longe ainda, né? E o que você acha que o rádio precisa fazer para continuar forte nos próximos anos? Na minha opinião, não precisa de nada. Na minha opinião, o rádio ele foi criado dessa maneira, até hoje não mudou nada. Você entendeu? Você tem que ter aí uma estrutura, né, para você ter segurar a audiência, né? Porque hoje em dia se briga muito pela audiência, claro, Ah, sim. né?
Mas, assim, o rádio, na minha opinião, das épocas que eu ouvia rádio, que eu curtia rádio, até hoje não mudou nada. Mudou apenas essa tecnologia de poder ter aplicativo, né? Ter também os podcasts da vida, mas a essência do rádio continua ainda em pauta. É mais a acessibilidade, né? Porque se a gente for comparar, por exemplo, o rádio com a TV e o cinema, realmente, dentre os meios de comunicação, foi o que menos teve alterações, Pois né? é, exatamente. E para você ter uma ideia, em pesquisa foi feito, o rádio tem 80% ainda de credibilidade, você entendeu? E de audiência. Mais ou menos dá 4 horas. A pesquisa diz também que as pessoas ouvem, esses 80% ouvem no mínimo 4 horas por dia de rádio. Puxa vida. Você entendeu? Então, você vê Aham. bem, 80% em credibilidade, porque o rádio ele traz a notícia na hora, né, Yasmin? Aconteceu, verdade. o rádio está trazendo, você entendeu? E aí, essa base do rádio que tinha antigamente continua até hoje, justamente por isso que eu falo que não precisa mexer muito, você entendeu? Aham, entendi. E como você acha que as redes sociais e essas plataformas de streaming mudaram essa forma de fazer rádio? Aí eu acho muito legal, sabe? Mas, porque a tecnologia ela precisa de mudanças. Sim. Mas eu acho que perdeu um pouquinho da essência do rádio. Como eu falei, né? Os ouvintes, eles querem imaginar como que é o locutor. É né? verdade, faz parte da curiosidade, né? Exatamente. Então, hoje em dia, com esses streaming, com os podcasts, os locutores estão mostrando sua cara, estão mostrando aí o seu jeito de ser, né? E aí é legal, super válido, acho muito interessante, mas para mim perde um pouquinho da essência de você ter curiosidade de saber do jeito que é o locutor. Isso é bem legal mesmo. Quando eu era criança, a gente tinha muito isso. A gente sempre ouviu muito rádio em casa. E aí você ficava, ai, como será que é? E tudo mais. Exato. Hoje já não tem tanto, né? A gente já. E tem também a parte do sabe. comércio também, né, Yasmin? Antigamente você ouvia o rádio, na época eu morava na São Jorge, que eu só ouvia rádio, aí você ouvia lá as propagandas, o nome das lojas, tudo. E aí você saía do sítio, ia para a cidade, você começava a ver as lojas. Nossa, que legal! Onde eu estava ouvindo o rádio, ele falava sempre dessa loja. Olha que loja bonita, interessante, né? É verdade. Então, aí, é essa essência que eu falo que o rádio ainda continua tendo, né? A essência de você descobrir coisas pelo rádio sem você ver, né? Que faz aí com que a pessoa possa se interessar muito mais, né? Pelas coisas do rádio. Esse é um grande diferencial do rádio mesmo, porque se a gente for comparar, né, rádio e TV, você já não tem esse mistério. Pois né? pois E é. o rádio, ele traz isso aí mesmo. É bem legal. Mexe com os outros sentidos também, né? Exato, exato. E você acha que o rádio precisou se reinventar nos últimos anos? Eu acredito que o que se está se reinventando são os locutores. Você entendeu? O rádio, Sim. como eu falei, o rádio continua sendo ainda, continua tendo a essência de como quando ele veio, mas os locutores estão com maneiras diferentes de falar, você entendeu? De agir, né? Até mesmo dos podcasts, até mesmo dos programas ao vivo, né? Que a internet mostra também. Então, os locutores estão mais modernos, né? Estão mais sofisticados nesse caso. Mas o resto, para mim, está tudo certo, está tudo em ordem. Essa questão dos locutores acabou precisando de uma adaptação para o mercado, né? Você acha que o radialista hoje, ele precisa ser multiplataforma? Eu acredito que o radialista ele precisa ser ele. Aham. Você entendeu? Entendi. A essência do rádio, ele tem os dois lados, né? Como eu falei, você está ouvindo o rádio, você quer saber, tem curiosidade em saber como que é o locutor, né? E muitas das vezes o locutor ele é daquele jeito no rádio e fora do rádio ele é diferente. Muitas vezes não dá atenção para o ouvinte. De repente, a gente que trabalha e mora em cidade pequena, às vezes a gente está andando para a rua, de repente, alguma festa, e a gente está conversando com os amigos, aí tem pessoas que falam assim, você é o Jacaré da rádio? Então conhece a gente pela voz, né? Verdade. E muitas das vezes, se você não tem o feeling de tratar as pessoas do jeito que elas merecem, né? Existem muitos locutores e muitas rádios que perdem ouvintes por causa disso. O locutor ele é de um jeito na rádio, mudando muitas vezes de personalidade, de tom de voz, e fora da rádio ele é outra pessoa totalmente diferente. E muitos desses casos ele deixa de lucrar, né? Porque se você não tem ouvinte, você não tem patrocínio, né? Então tem esse detalhe aqui. Você tem que ser você, né?
falando errado, gaguejando da minha forma, você entendeu? Mas a gente tem que ser a gente em cima daquilo que a gente acredita. Manter uma identidade, Sim, né? exatamente. Até porque as pessoas se identificam com com o nosso pessoal mesmo, né? Sempre vai ter alguém que olha e fala, nossa, é muito gente da gente. Sim, exatamente. Mas você sabe, eu tenho também um quadro no Cantinho Sertanejo que fala assim, o momento de reflexão. A gente lê um texto reflexivo, né? E a gente fala algumas coisas em cima disso. Quantas vezes, depois de eu terminar de fazer a reflexão, pessoas ligarem para mim chorando, tipo assim, nossa, você falou tudo aquilo que está acontecendo na minha vida, essas dificuldades, sabe? Então, eu me sinto orgulhoso, né, em Sim, com poder ter certeza. o prazer em ouvir as pessoas, né, nesse momento que é difícil, porque hoje em dia o ser humano ele é meio carente, né? Ele é meio assim solitário, trabalha muito, É. né? Muitos problemas, infelizmente. Mas é legal quando as pessoas confiam na gente para bater aquele papo, para contar um pouco da vida dela. Isso é muito legal. Isso é bem legal mesmo. E você acredita que hoje o ouvinte consome rádio da mesma maneira que ele consumia antes da internet? Eu acho que diminuiu um pouquinho, óbvio, né? Por causa que a internet, ela, principalmente nos jovens, né? Os Sim, jovens hoje, eles. Mas, como eu falei, 80% ainda é um número muito grande, né? Para Sim, quem é uma curte boa rádio. proporção. É um número muito grande para as pessoas para competir com a internet. Mas nada se compara, viu? Nada se compara. O rádio ele traz alegria, o rádio ele traz informação, o rádio ele traz, ele prega, né, coisas diferentes para as pessoas. O rádio ele traz muitos sentimentos diferentes, muitas maneiras de você pensar, né? Mas 80% é uma porcentagem muito legal. É verdade, é um bom número mesmo. E nesse ambiente digital, você acha que o rádio perdeu espaço ou ele ganhou novas possibilidades? Como teve também os podcasts, né, e os programas de rádio ao vivo, eu acho que ele entrou um pouco, obviamente, na internet, mas quem gosta do rádio, Yasmin, vai acompanhar a internet, né, vai ter os seus momentos de internet, mas quem gosta do rádio, ele vai fazer parte da vida dela pro resto da vida. Né? E você vê, né, a importância desses 80% que ouve rádio. Hoje em dia, pela internet, você dá um clique no seu celular, você ouve a música que você quer, Sim. você vê os vídeos que você quer, né? E o rádio não. Às vezes o rádio toca 3, 4, 5 músicas seguidas, de repente é uma música ou duas que você gosta. As outras são lançamentos ou são modas antigas, mas não são aquelas músicas que você gosta. E mesmo assim, as pessoas continuam ouvindo rádio. Mesmo assim, as pessoas continuam sintonizadas no rádio. Eu acho que às vezes é mais por essa questão da limitação, né? Porque a gente está acostumado eu vou lá, clico e escuto a hora que eu quiser. Exato. Mas o rádio é diferente. É igual a programação de TV. Antes a gente tinha que esperar para assistir o programa que a gente queria. Agora você entra no YouTube e assiste tudo. Então eu acho que tem um pouco disso também. Exato. É bem bacana você ter que esperar a programação. Pois né? Ter um tempinho ósseo ali. Exato. É importante. Pois é. E depois a gente é parceiro, né, da dona de casa, Sim, né? Sim, é verdade. O trabalhador, dona de casa está com ela de manhãzinha, o que ela vai fazer? Ela vai ficar na internet? Não, ela vai pegar o radinho dela, baixinho ali, enquanto está fazendo café da manhã, enquanto está fazendo almoço para o marido, ou quando o marido está acordando, né? Liga o radinho para enquanto ele se arruma para ir para o trabalho. Então, ele é parceiro do ouvinte, né? E aí, à tarde, está chegando o trabalho e tal. Essa parceria ela é muito importante não só para o rádio, né, mas também para o ouvinte, né? Porque Sim. você precisa oferecer o melhor para o ouvinte para que você possa conquistar a confiança desse ouvinte, né? Porque eu costumo dizer que óbvio que todos os meios precisam de arrecadações, né? Mas eu prefiro muito mais fazer o que a gente faz, ter pouca arrecadação, pagar nossas contas só. Uhum. E ter os ouvidos do meu lado. Entendeu? Ter pessoas que ouvem. Tem gente que liga para mim todos os dias. E quando não liga, no dia seguinte, ele pede a desculpa. Jacaré, ontem não deu para ligar para você, porque eu estava fazendo isso, fazendo aquilo. Então, da mesma emoção que eles têm, né, a curiosidade que eles têm, o radialista também tem.
né? Sim. Só que o radialista está acostumado em conversar, está acostumado em mandar música, oferecimentos para as pessoas que não conhece, né? Já está acostumado, mas a emoção de conhecer as pessoas é a mesma, daquelas pessoas que estão sempre ligando para a gente. Poxa vida, é bem bacana mesmo. Na sua avaliação, Jaca, qual foi a maior mudança do rádio na última década? Então, como eu falei, na minha opinião, que a mudança maior foi a locução, né? A locução, as pessoas elas estão se modernizando, né? Sim. E eu falo porque não teve muita mudança, porque você vê que a grande maioria das rádios grandes hoje, eles estão com locutores há muitos anos. Né? Tem Sim. rádio aí que tem locutor 10, 15, 20 anos, aqueles locutores que fazem a programação principal da rádio, né? Então, na minha opinião, não tem muita mudança, não tem muito o que mexer na rádio. É você fazer o que você gosta, fazer o que você sabe, fazer o que as pessoas aceitam, né? Porque o rádio ele tem que fazer o que o ouvinte aceita. De repente, você faz uma programação que as pessoas não gostam muito, ela vai mudar de sintonia, de estação, né? Então, você precisa conhecer um pouquinho, né, do seu espaço, conhecer um pouquinho da sua sociedade, para que a gente possa fazer sempre um trabalho legal. Eu costumo dizer que o Cantinho Sertanejo ele é humilde, simples, mas assim ele é misturado com respeito, sabe? Sim. Com as pessoas que ouvem, com as pessoas que participam, com as pessoas que ouvem e não participam. Então, o respeito ele tem que ser recíproco. Né? As pessoas que têm um respeito por você, é obrigatório ter. Não somente pelo rádio, já é pelo ser humano, né? A gente tem que ter respeito pelas pessoas, mas principalmente para as pessoas que te dão o valor que você muitas vezes não tem, né? É verdade. E quais habilidades, na sua opinião, passam a ser essenciais para quem trabalha com rádio? Conhecer o seu público, né? Conhecer os seus ouvintes, né? Porque a habilidade do radialista tem que se voltar para entender o que as pessoas estão querendo na rua, né? Porque existem muitas pessoas, tem muitos locutores, Yasmin, que são fantásticos, sabe? Aqueles locutores que falam, que dissertam, tudo, e tem menos audiência do que certos locutores que tipo eu sem caipira, sabe? Aqueles locutores que não têm muita experiência em poder falar coisas bonitas, você entendeu? Entendi. Então é o que a gente fala, né? Às vezes você acha que eu tô gaguejando demais, eu estou errando demais, né? Eu acho que não está dando certo. Só que para certos ouvintes, ou para muitos ouvintes, é um momento dele dar risada. É Entendeu? verdade. Pô, aquela coisa que você falou aquele dia lá, que legal, cara, você zoou lá, sabe? Então, eu, por exemplo, mesmo porque eu não consigo mudar, já faz mais de 10 anos na Revox FM, esse jeito meu nunca melhorou. E nunca vai melhorar, não melhorou até agora, não vai melhorar, né? Mas é legal quando você erra, mas esse errar é um errar pequenininho, né? Errar ofendendo as pessoas, né? É legal quando você erra, mas as pessoas estão ouvindo e vão tirar sarro de você. Né? Então, essa é a essência do rádio. É você ter frente a frente que o ouvinte te zoar, você zoar os ouvintes e está tudo certo. A gente vira amigo sem se conhecer, assim. É verdade, torna-se familiar ali, Familiar, né? exatamente. Tem dia que eu chego na rádio, eu começo 5 horas da tarde. 5 e 5 já tem gente mandando mensagem, tem gente mandando, ligando, você entendeu? Então, a magia do rádio ela continuou desde a época que ela foi criada. Você entendeu? A magia da rádio é essa, de você conversar com pessoas que você não conhece, ter amizade de pessoas que você não conhece. E essa magia que o ouvinte tem de saber como que é o locutor, né? Como que é o locutor, do jeito que ele fala, às vezes como que é o estúdio. Então tem toda essa magia, né? E essa magia nenhum outro tipo de mídia não vai ter. Não tem e não vai ter, porque o rádio, a essência dele é fantástica. É verdade, não tem comparação. Não tem. E para você, quais são os principais desafios que o rádio enfrenta hoje? Hoje em dia você tem... eu trabalho em rádio comunitária, né? O principal desafio que a rádio tem hoje são os encargos da vida
e profissionais. Hoje em dia se encontra muito pouco profissional que qualificado, que gosta do que faz, né, que faz bem feito. Hoje em dia as pessoas pensam que trabalhar em rádio se ganha muito dinheiro. Né? E não é assim. Tem os locutores principais da rádio, que são contratados da rádio, mas tem aqueles locutores intermediários que eles têm que, muitas vezes, comprar horário ou ficar à mercê da rádio. Né? Vou vender comercial, você vai fazer isso para mim, tem uma porcentagem, todas essas coisas. Entendi. Então, essa é a dificuldade da rádio hoje, se manter, né? Porque a briga está muito grande entre as emissoras e como tem agora os streams, os podcasts, ainda entrou um pouquinho nesse meio também, mas... na minha opinião, é isso. E profissionalismo, né? Se a gente não tiver algo mais para oferecer, você vai ficar só mídia, sem dinheiro. Entendi. É difícil, mas chega lá. Sim, sim. Mas o comércio hoje está meio complicado também, né, Yasmin? Justamente por causa dessa crise que o país tem, esse monte de imposto. A gente não vai criticar o comércio jamais, né? Porque as pessoas que fazem apoio comigo estão comigo muitas delas fazem 10 anos. Você entendeu? Então, entendi. Mas assim, para você ter uma estrutura maior, precisava de mais, né? E aí entra a parte da dificuldade de encontrar. Entendi. E para a gente finalizar, Jaca, o nosso bate-papo, qual você acredita que vai ser o principal papel do rádio nos últimos anos? Eu acredito que o principal papel do rádio, ele já tem, você entendeu? Como Entendi. eu falei, o rádio, ele faz parte social das pessoas, né? Existe parte do nosso país, existe área do nosso país que só pega o rádio. Não tem internet, não tem outro tipo de veículo de comunicação, tem Sim. parte do país que só o rádio funciona. Então, o rádio ele tem essa função também de levar, né, aonde não tem a informação, levar a informação e a informação correta, a informação atualizada, né, que está acontecendo. Sim, Então, verdade. esta é o dom do rádio, né? É poder acompanhar todas as classes sociais, poder acompanhar todas as idades, né? E aí entra, como eu falei, o amor pelo que você está fazendo, porque envolve muita gente. Né? Sim. E mesmo que envolvesse pouca gente, né? Tem pessoas que ela vive pelo rádio, tem pessoas que elas querem ouvir rádio, tem pessoas que elas têm vontade de ouvir música pelo rádio, né? Uhum. Então são coisas que não tem muita mudança a ser feita, né? A única coisa que precisa é ter profissional que tenha essa capacidade de fazer e o resto não foge muito. Vai indo, né? Vai se adaptando. Exatamente, não foge muito. Entendi, maravilha. Achei que tirou várias dúvidas minhas também. E tenho certeza que de quem está assistindo a gente também. Foi um ótimo bate-papo. Obrigada, viu, Jaca, por você ter participado. E fiquem com a gente no próximo Papo de Especialista. Até mais!